Obrigado, filho. Bom dia, paz de Jesus, Deus seja louvado. Queria agradecer a presença de todos nessa manhã, principalmente você que está nos visitando pela primeira, segunda ou demais vezes. Dizer que é muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, é sempre muito bom, é sempre maravilhoso, é um momento de alegria, de edificação e, acima de tudo, de glória para o nosso Deus. Não é difícil entender porque que o salmista, no Salmo 84, ele vai dizer que prefere estar um dia na presença de Deus, no tabernáculo do Senhor, do que em outra parte, de qualquer outra parte mil, porque esse lugar, ou esse momento aqui, ele é incomparável com qualquer outro. Deus seja louvado por isso. Os que estão acompanhando a nossa série de mensagens, sabem que a gente tem falado sobre o que mesmo? Sobre a morte. A morte. É um assunto difícil, é um assunto que não é muito falado, mas é uma realidade muito presente em nossas vidas. E hoje é o fechamento, dessa série de mensagens, falando que a morte não é o fim, não é. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Amém, irmãos? Eu preciso viver crendo nessa realidade, porque é ela que vai fazer a diferença lá no fim da minha caminhada e no fim da sua caminhada. Só para restabelecer aqui e esclarecer para a igreja, hoje quem estaria pregando aqui nessa manhã seria o Osmildo. E ele estaria falando exatamente sobre isso, a vitória sobre a morte. Mas quis o destino que hoje pela manhã ele recebesse a notícia de que a sua tia, mãe, tia que o criou, Dona Socorro, faleceu. Ele se deparando com a realidade da morte, na manhã em que ele iria falar sobre a vitória sobre a morte. Quantos de nós não já experimentamos esse dissabor? Mas irmãos, irmãs, e você que nos visita, é muito bom nós sabermos e termos conhecimento sobre a morte, porque isso vai nos ajudar a viver de maneira tal que quando chegar aquele dia, estejamos preparados, não desanimados, não abatidos, não amedrontados, mas firmes, convictos, com fé, na certeza plena da vitória em Cristo Jesus. Quando João escreveu essa carta que o Valmir acabou de ler aqui, uma carta escatológica, apocalíptica, ele tinha como motivação ajudar aos irmãos que estavam vivendo dias terríveis de perseguição que se acentuou de forma mais forte desde o reinado do imperador Nero e provavelmente aqui o período da carta, até Domiciliano, outro imperador. Foi um dos períodos mais cruéis que a igreja do primeiro século experimentou de perseguição. Nero, Calígula, Galba, Otto, Vitelo, Domiciliano, imperadores que estavam com a sua mão pesada sobre os seguidores de Jesus o Nazareno, aquele que alguns haviam dito que havia ressuscitado ao terceiro dia. Então, quando ele escreve essa carta, as pessoas estavam vivendo um sentimento de medo por causa da morte, porque muitos estavam sendo mortos, irmãos. Pessoas eram lançadas na fogueira, pessoas eram lançadas às feras, pessoas eram decapitadas,
o apóstolo Paulo no reinado de Nero, decapitado. Essa era a realidade. A morte era presente mais do que nunca na vida daquelas pessoas. E aí, João, ele escreve essa carta para motivar os irmãos a continuarem firmes na sua caminhada de fé, na sua nova vida em Cristo Jesus, em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, em estar com Cristo independente de qualquer circunstância. Então o livro de Apocalipse, ele fala muito sobre a morte, mas ele fala principalmente sobre a vitória sobre a morte. Então gostaria, nesses versículos que foram lidos, de compartilhar com os irmãos aqui algumas razões para não temermos a morte. Porque mais uma vez a motivação de João ao escrever era ajudar os irmãos a terem razão de não temer a morte, não se deixarem levar pelo medo da morte. Então versículos 17 e o 18, que ele diz: João quando viu, caiu aos pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ao 18: e aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A primeira razão para não temermos a morte é que Cristo vive. Jesus vive. Essa é a razão básica da nossa fé. Aqueles irmãos que haviam crido na mensagem do Evangelho, eles iriam partir do princípio de que Jesus havia vencido a morte. Eles não podiam ter dúvida sobre isso, porque isso levaria eles a uma vida de uma fé frágil, porque a morte viria para eles, e aí quando chegasse a morte, acabou tudo. Mas não, eles tinham que crer nesse Jesus que foi morto, mas ele vive. Eis que vivo, eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Quando Paulo escreveu a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 6, Paulo ele vai falar lá para aquela igreja que estava sendo bombardeada com um falso ensino, com pessoas que estavam dizendo para aos irmãos em Cristo, de que não haveria ressurreição dos mortos. E se não haveria ressurreição do morto, logo eles estavam dizendo que Jesus não havia ressuscitado. E ele inicia essa carta aos Coríntios dizendo que o evangelho que foi pregado a eles era que Jesus veio a este mundo, viveu entre nós, que foi morto no madeiro, mas que ressuscitou o terceiro dia. Amém? Ressuscitou o terceiro dia, ele vive. E ele vai dizer: olha, isso que aconteceu foi testemunhado pelas mulheres, por Pedro, por outros apóstolos, e por último, de uma vez só, mais de 500 testemunhas. Quando é que um testemunho ele é válido diante das autoridades? Alguém sabe aqui? Quando há 3 pessoas dando testemunho de algo, isso é considerado válido, tá? E é tão interessante Paulo, ele escrever colocando isso, porque irmãos, não foi só 1, nem 2, nem 3, nem os 12, nem os 70, nem os 120, 500 pessoas ao mesmo tempo presenciaram o Jesus ressurrecto. Testemunho incontestável.
E para fortalecer ainda mais esse testemunho, essas pessoas, elas morreram pelo seu testemunho. No próprio versículo 6, Paulo ainda vai dizer: alguns ainda vivem, outros já morreram. E morreram por causa do testemunho. É só lembrar lá de Atos capítulo 12. É só lembrar de Estevão, né, no capítulo 8 de Atos. De Tiago no capítulo 12. E tantos outros que morreram pelo testemunho de que Jesus ressuscitou. Roma, os imperadores, os religiosos da Judéia, né, de Jerusalém, estavam dizendo: parem de dizer isso. Atos capítulo 5, quando Pedro foi levado diante do Sinédrio, eles disseram: pare de falar disso, pare de dizer que Jesus o Nazareno ressuscitou. Versículo 19 e 20 do capítulo 4, Pedro vai dizer: nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido, testemunho até as últimas consequências. Jesus vive. Lucas capítulo 24, gostaria que nós pudéssemos ir até lá. Lucas 24, o doutor Lucas, ele narra a ressurreição de Jesus. Lucas 24, a partir do versículo 1. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida, a do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. As mulheres que eram devotas de Jesus, né, que serviam Jesus, foram fazer a visita ao corpo de Jesus que havia sido sepultado. Foram no sepulcro. Chegando lá, viram que uma pedra imensa que guardava aquele túmulo havia sido removida. Ficaram surpresos. Mas ao entrarem lá, ficaram ainda mais surpresas, porque não havia nada, o corpo não estava mais lá. E aí continua Lucas: e aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, a morte não o deteve, ele não foi detido pela morte. Versículo 6: ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus ressuscitou. Essa mensagem do Evangelho tem que ecoar para além dessas paredes, para além dos nossos ouvidos, para o íntimo do nosso ser, para sermos invadidos com essa verdade que vai confrontar com o nosso ceticismo. Irmãos e irmãs, e você que nos visita, se não consegue crer na ressurreição de Jesus, é em vão a sua fé. Se há dúvidas de que Jesus ressuscitou, não resta mais nada para nós. A morte é o fim realmente, encerra tudo na morte. Mas a palavra do Senhor, essa palavra que vem sendo ecoada há mais de 2000 anos, passando por todos os tipos de povos, línguas e nações,
ela vem dizendo, ela vem proclamando: olha, Jesus ressuscitou. E aqueles que alicerçam as suas vidas nessa verdade da ressurreição de Jesus, não tenham por que temer a morte não é mais seu grande inimigo, porque ela já foi vencida por Jesus na cruz do Calvário. Você quer uma razão maior? Aqueles irmãos lá em Apocalipse, as igrejas da Ásia, queriam uma razão maior para poder enfrentarem a morte. Jesus ressuscitou. O mesmo Paulo lá ainda em 1 Coríntios vai dizer que ele é o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou dentre os mortos, para não morrer mais. Porque Lázaro ressuscitou, não ressuscitou? Vocês conhecem a história de Lázaro? A filha da viúva de Naim ressuscitou, a filha de Jairo e tantos outros ressuscitaram, mas não como Jesus, porque Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. E Ele é o primogênito porque Ele abriu as portas para que todos aqueles que nele crê não morram, mas tenham a vida eterna. É essa verdade que ecoa das páginas do Evangelho, das Escrituras Sagradas. É essa verdade que eu tenho que firmar o meu coração. Você deve firmar o seu coração, para quando bater as horas difíceis da vida, você esteja preparado, preparada para enfrentar esse grande inimigo. Por que nós não devemos mais temer a morte? Porque Jesus vive, porque Ele vive. Nós cantamos isso muitas vezes aqui, né? Posso crer no amanhã, e esse amanhã Ele perpassa a morte, Ele vai à vida eterna, porque Ele vive. Nós podemos crer, sim, tem um amanhã, tem um amanhã, amém? Segunda razão, versículo 18b, como eu dizia, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus, Ele não só ressuscitou, mas Ele tomou sobre si o poder da morte, os grilhões da morte. João diz, aliás, João recebe essa informação, ele repassa, né? Tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos juntos aqui a 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 1 Coríntios 15, 54. Olha só o que Paulo vai falar. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Paulo falando aqui a respeito da ressurreição daqueles que estão em Cristo. Aí ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu poder? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que razão nós não devemos mais temer a morte? Porque Jesus, Ele venceu a morte, Ele tem domínio sobre a morte. Não tem mais poder nem sobre Jesus, porque Ele vive eternamente, nem sobre aqueles que creem em Jesus, nem sobre aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, sobre aqueles que vivem e perseveram até o fim.
Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo, ele cita aqui um texto lá de Isaías, capítulo 25, que 700 anos antes, fazendo uma profecia a respeito de Israel, fala essas palavras: tragada foi a morte pela vitória. A morte perdeu o seu poder. Os grilhões, aquilo que nos prendia com a morte, que era o pecado, foi vencido. Nós não vemos isso aqui ao longo do mês, né? Nas mensagens que nós ouvimos todos os domingos, que a razão pelo qual nós morremos é o pecado. A morte é uma consequência do pecado, e o pecado foi vencido na cruz pelo sangue do Cordeiro. O Cordeiro perfeito, imaculado, ele foi morto em nosso lugar. Ele é o sacrifício substituto. Ele é o sacrifício perfeito que traz o perdão, a remissão de todos os nossos pecados. Era o pecado que nos conduzia à morte. Esse entrave, esse problema, ele foi vencido na cruz do Calvário. O que é que eu e você, nós temos que fazer agora? Andar na contramão do pecado, não mais se amoldar a este mundo, as paixões desse mundo, mas todos os dias travarmos uma luta contra o eu, né? O homem interior, o velho homem. Lembrando das palavras de Paulo, quando ele fala aos Colossenses capítulo 3, ele vai dizer: fazei, pois, morrer o velho homem, né? A vossa natureza humana. É todos os dias, a partir de agora, até a volta de Jesus, ou até a nossa morte, uma luta diária de afogar o velho homem, ter a certeza de que ele está morto, porque nós sabemos as consequências do pecado. Você sabe as consequências do pecado? Você sabe as consequências do pecado? Se você tem caído nesse erro, volte-se para Jesus, busque Jesus, se refugie em Jesus, porque só nele o pecado ele perde o seu poder, que tem como consequência a morte. Então, qual a razão de não temermos a morte? Porque Jesus vive, porque Jesus tem as chaves da morte. A terceira razão, versículo 18: como foi o primeiro, Apocalipse 1, 19. Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que vistes e que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Vou ler de novo. Escreve, pois, as coisas que vistes e que são, e as que hão de acontecer depois destas. Porque nós temos razão para não temer a morte, porque o nosso Deus, o Deus ao qual nós servimos, Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ninguém vai pegar Deus de calça curta, ninguém vai pegar Deus de surpresa, ninguém vai surpreender Deus. Jesus está falando para João: as coisas que viste, passado, as que são, presente, e as que hão de acontecer, futuro. Todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor, as que foram, as que estão e as que serão. A história não vai surpreender Deus. Ah, mas daqui a 1000 anos ninguém sabe. Deus sabe. Ah, mas isso, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Imagina só os irmãos passando por grandes aflições, perseguições, espada, fogueira, fera,
famílias sendo separadas, filhos levados para cativeiro. João estava numa prisão na ilha de Pátimos, onde eram deportados as pessoas que eram inimigas de Roma. Ele estava sofrendo a perseguição na pele. Imagina só o quanto seria importante eles terem a certeza de que, peraí, Deus sabe de toda a história, Deus está no controle da história, por mais que pareça, sabe assim, um absurdo. Como assim uma pandemia? Como assim ações terroristas? Como assim eu estou passando por esses problemas na minha vida? Como é importante você ter a fé, a convicção de que Deus não está alheio à nossa realidade de vida. Deus não está alheio. Os deístas, que creem que Deus até criou esse mundo, eles creem na existência de um Deus que criou, mas para eles o Deus criou e tirou férias, foi-se embora, deixou esse mundo aqui, aí ao léu. Nós não cremos assim. Nós cremos num Deus que é criador e sustentador de todas as coisas. Nós cremos num Deus que se importa tanto com cada um de nós, que Ele produziu uma obra redentora na cruz do Calvário, que não foi um plano B. Foi Deus na sua onisciência, sabendo da fragilidade do homem, da queda do homem. Deus lá na eternidade, conforme o apóstolo Paulo, já havia produzido a salvação em Cristo Jesus. Jesus já havia sido crucificado lá na queda, pela onisciência de Deus. Os fatos aconteceram muito mais à frente, mas Deus já havia determinado na história. A história nunca vai surpreender Deus. Deus não será surpreendido pela história. Olha o que ele fala no versículo 8 do capítulo 1. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. O começo e o fim. E ele diz mais: aquele que é presente, aquele que era passado, e aquele que há de vir futuro. O Todo-Poderoso é esse Deus que esses irmãos aqui precisavam muito ouvir isso. Eles precisavam consolidar essa fé em seus corações, em suas mentes, para lidar com os dias maus, para lidar com os dias de fadiga, os dias de tribulações, os dias de lutas, os dias de tristezas, tal como o dia da morte. Como é bom, hein? Como é bom termos a convicção quem é o nosso Deus. Se você tem qualquer tipo de dúvida, peça a Ele. Se você tem qualquer tipo de dúvida, busque a Deus. Ore. Busque a sua palavra. Busque a comunhão com os santos. Busque uma vida de serviço a Ele. Cresça espiritualmente, porque isso é a sua fé que vai estar sendo fortalecida a cada dia. Essa convicção ela vai se firmando, ao passo de que pode vir rei, imperador, governo, que seja quem for, não vai abalar a sua fé. Por quê? Razão, não devemos temer a morte, porque Jesus vive, porque Jesus tem as chaves da morte, porque Deus é o Senhor da história. A morte não é o ponto final. Por quê? Porque a história pertence ao nosso Deus. E Ele deseja que eu e você, que todos nós, você que está ouvindo aqui essas palavras, Deus deseja continuar a sua história
na eternidade, junto com Ele. Porque de qualquer forma a morte não vai ser o fim, ou vai ser a eternidade junto com Deus, no paraíso, né, na vida eterna, ou vai ser uma eternidade longe de Deus, entregue à morte e ao inferno. Que eu creio que nenhum de nós queremos isso para nossas vidas, mas para que isso não aconteça, firme a sua fé nesse Jesus que vive, nesse Jesus que tem os grilhões da morte, que venceu a morte, nesse Jesus que é o Deus Todo-Poderoso, que está além da história, a história está sujeita a Ele. Amém?